Boa tarde. Agora à tarde foi realizada a primeira sessão após o recesso do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Um dos processos em pauta pede a cassação do mandato do governador José Melo e do vice Henrique Oliveira, mas o julgamento teve que ser adiado porque 2 membros da corte não estavam presentes. Os trabalhos no TRE foram retomados hoje após o recesso de fim de ano. Mas 2 membros do Tribunal Regional Eleitoral não estavam presentes. A presidente da corte, desembargadora Socorro Guedes, e o juiz Dídimo Santana ainda estão de férias. Com a falta dos 2, o julgamento do processo que pede a cassação do governador José Melo foi adiada. A sessão chegou a ser iniciada, presidida pelo vice-presidente do TRE, desembargador João Mauro Bessa, que fez a leitura da pauta. Nela constava o processo que pede a cassação do governador José Melo, mas, por falta de composição originária, o julgamento teve que ser adiado. Apesar de adiado o julgamento, a movimentação na frente do Tribunal Regional Eleitoral era grande. Militantes pró e contra a cassação de José Melo queriam acompanhar a sessão. Nós somos a favor dele continuar com o mandato, porque ele foi eleito democraticamente e acreditamos na legitimidade deste ato. O processo do governador aqui é por 2 crimes muito fundamentais, que é um crime contra a democracia. É o crime de compra de votos e de usar servidores públicos da polícia como cabos eleitorais. Então isso nos deixa indignados e, quanto professores, nós não lutamos só por reajuste salarial. Nós lutamos por um Estado de fato democrático, um Estado justo. O processo que pede a cassação do governador José Melo e do vice Henrique Oliveira começou a ser julgado no dia 16 de dezembro de 2015. 5 membros do TRE já votaram a favor da cassação do diploma do governador e do vice. Para encerrar o julgamento, falta apenas o voto do juiz Márcio Riz Meirelles, que pediu tempo para analisar melhor o processo. O prazo de retorno do processo ao pleno seria hoje e, como foi adiado, a previsão é de que o processo contra José Melo volte ao Tribunal Regional Eleitoral ainda esta semana. A Agência Nacional de Energia Elétrica recorreu ao Tribunal Regional Federal em Brasília para derrubar a liminar que suspendeu o aumento da tarifa de energia elétrica aqui no estado. Mas os órgãos de proteção ao consumidor, junto ao Ministério Público Federal, estão indo a Brasília para conversar com o desembargador que vai julgar a ação. Os membros da Força Tarefa se reuniram hoje no Ministério Público Federal em Manaus para anunciar que a liminar que impediu o reajuste da conta de luz no ano passado aqui no Amazonas pode ser derrubada em breve pelo Tribunal Regional Federal em Brasília. Os ministros das Minas e Energia entraram com esse agravo e nós vamos discutir justamente essa questão. É evidente que a gente quer evitar qualquer tipo de aumento, qualquer tipo de autorização de bandeira tarifária. Mas se houver aumento, que seja num valor bem mais baixo, que seja conscientizada a população através da divulgação. Na quinta-feira, os membros da Força Tarefa, composta por representantes de órgãos de defesa do consumidor e liderada pelo Ministério Público Federal, vão a Brasília. O objetivo da viagem é mostrar ao desembargador que vai julgar a ação a realidade do Estado. Bom, nós vamos fazer esse esforço de comparecer a Brasília, conversar com o desembargador e apresentar os nossos argumentos. O reajuste nós consideramos abusivo e, ainda que tenha uma disposição no contrato nesse sentido, ela não deveria ser aplicada. Caso a liminar seja derrubada, as autoridades do Amazonas também vão tentar convencer o desembargador que não exija da população pagar pelos meses em que a cobrança foi suspensa. 40% de reajuste ultrapassa qualquer raia da razoabilidade. E esse reajuste demonstra uma conduta unilateral, uma conduta quase que imperativa vindo da concessionária. No ano passado, através da Justiça Federal, o Amazonas conseguiu 2 vitórias. A primeira foi a suspensão do aumento da conta de luz em 38,8% para as residências e de 42,55% para as indústrias. A segunda liminar favorável aos consumidores foi a derrubada da cobrança da bandeira tarifária. Política e economia são setores que caminham lado a lado e quando a política não pensa, a economia padece. Um exemplo claro disso temos no próprio setor de energia elétrica no ano de 2013. Véspera de um ano eleitoral, quando a presidente Dilma Rousseff concedeu uma redução na conta de luz, quando, na verdade, economicamente falando, deveria conceder um reajuste. E isso só aconteceu e de uma vez só no final do ano passado.
Por isso, os órgãos que defendem o consumidor dizem que o aumento foi abusivo. E com razão, ele chegou de uma vez só. Aqui no Amazonas ainda existe uma situação que se agrava ainda mais. Tanto a dona de casa vai pagar por uma conta de energia elétrica mais cara se a liminar for derrubada, como também os donos das indústrias. E aí começa a ameaçar o emprego de muita gente. E agora nós temos um agravante porque, além da questão do aumento, nós temos também a implementação das bandeiras tarifárias, que é outro pleito da ANEEL. E aí nós vamos imaginar um aumento que ultrapassa tranquilamente a casa dos 40% para os consumidores residenciais e que impacta também o distrito industrial. Porque inicialmente o aumento para o distrito era de 42%. Com bandeiras tarifárias, nós vamos ultrapassar 45%. Apenas nós não podemos deixar que essa conquista caia por terra, não é? Então eu confio sim, confio na sensibilização do Poder Judiciário Federal. Um turista sul-coreano sofreu um acidente enquanto nadava com amigos neste domingo no Encontro das Águas. Mais informações com Caio Fonseca. A Capitania Fluvial da Amazônia recebeu a informação por volta das 10 horas da manhã de domingo. Segundo nota divulgada à imprensa pela Marinha do Brasil, Londin, um sul-coreano de 19 anos que passeava aqui no Amazonas, estava com outras 4 pessoas em uma embarcação e decidiram tomar banho bem próximo ao Encontro das Águas, na divisa do Rio Negro com o Rio Solimões. Em um determinado momento, o condutor da embarcação acionou os motores de popa. Londin acabou sendo sugado próximo à hélice e foi ferido violentamente nas pernas. No mesmo momento, ele foi retirado da água, colocado na embarcação e trazido até o porto da Ceasa. Aqui, acionaram o SAMU e ele foi levado ao pronto-socorro João Lúcio, na zona leste de Manaus. No João Lúcio, ninguém mais conseguiu ter informações sobre o estado de saúde de Londin, já que a família não permitiu a divulgação dessa informação. Caio Fonseca, para o Band Cidade. Em apenas 5 dias, o Detran Amazonas apreendeu 265 motocicletas em uma operação que terminou neste domingo e realizou blitz em todas as zonas da cidade. Das 265 motos apreendidas, 98 foram identificadas pelos agentes do Detran como integrantes de grupos que participam de rachas e demonstração de manobras perigosas em via pública aqui na capital. Neste vídeo, um motociclista se exibe em meio a outros veículos. Embriaguez ao volante, documentação irregular e falta do uso de capacete foram as irregularidades mais flagradas na ação. Os condutores que foram pegos praticando racha podem ter o direito de dirigir suspenso por até 10 anos. Os veículos apreendidos foram levados para o parqueamento do Detran e só devem ser liberados após a conclusão de inquérito policial. 3 motocicletas que estavam com restrição de roubo foram recuperadas.